Com a nova classe média que tinha o costume de assistir a filmes dublados na televisão, as cópias legendadas dos filmes passaram a ser bem menos procuradas e as cópias dubladas a lotar as salas de cinema. E apesar da ascensão das dublagens, ainda existe muita gente que é contra e critica essa cultura. Bem, mas para entendermos um pouco mais sobre os prós e os contras dos filmes dublados, o Mundo Universitário preparou uma matéria especial com gente que entende muito do assunto. Na hora de escolher o filme, o grupo de amigos geralmente entra em consenso fácil. Mas quando o assunto é a preferência por filme dublado ou legendado, a opinião se divide. Prefiro legendado porque eu acho o áudio melhor e mais original, né? Na minha opinião, eu prefiro filme dublado porque fica mais fácil de se compreender o filme, pelo menos na minha opinião é essa. Eu prefiro legendado, porque o áudio muda, tem muita diferença. Os atores nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do país têm uma preparação para falar com a voz. Eles treinam por causa disso. Aí chega no Brasil com a dublagem, você perde essa preparação que eles têm. Aí isso tira o gosto, muita parte do gosto do filme. E legendado, você consegue ouvir melhor os áudios das edições. Enquanto dublado, eles emitem um pouco, eles tiram um pouco desses áudios por causa da própria dublagem. Nos últimos anos, a tradição de ter apenas filmes legendados nos cinemas começou a mudar. Para conquistar um público maior, os cinemas têm apostado nas versões dubladas. Dependendo do filme, encontrar uma sessão legendada pode ser difícil. Quem se sente feliz com isso é o estudante de jornalismo, AJ Oliveira. Bom, eu acho que a dublagem no filme ela acaba não sendo um problema tão grande quando você se acostuma com isso desde pequeno, entendeu? Se você fosse apresentado a isso do nada, por exemplo, eu imagino que seria muito estranho, mas para quem passou a vida inteira convivendo com isso, acaba não sendo um problema tão grande, então termina sendo até mais confortável. E além disso, quando você procura conhecer os bastidores desse universo, termina sendo interessante. Você vai ver um filme e você fala, essa é a voz do Freakazoid, a voz do Homem-Aranha. Termina sendo um bônus a mais no filme. Por gostar tanto de filmes dublados, a Jota realmente se interessa pelo assunto. Ele afirma que preferem as dublagens feitas nos estúdios do Rio de Janeiro. Quando a dublagem é feita em estúdios paulistas, ele prefere filmes legendados, pois acredita que a qualidade é melhor. Eu gosto de filmes dublados, mas eu também não tenho problema com filme legendado. Porque, em questão de dublagem, eu acho que existem dublagens boas e dublagens ruins, entendeu? Eu acho que você não pode ser injusto de dizer, dublagem nunca presta. Também não pode ser acrítico com relação à dublagem de dizer que ela está sempre boa. Existem dublagens boas e dublagens ruins, então eu acho que você pode optar dependendo da situação. Do outro lado da moeda está o estudante Vinícius Neres, que prefere os filmes legendados e se sente frustrado com a falta de opções do cinema local. Eu acredito que é por causa da cultura mesmo de assistir filme dublado, não só aqui, mas como acredito que em todo o Brasil. E o público que assiste filme legendado é muito remoto, então é frustrante, né? Porque a gente espera que tenha as características originais de determinado filme e às vezes a dublagem não corresponde com que a fala do ator. E aí a gente se sente meio assim, sem opção. Para justificar o fato de os filmes exibidos serem, em sua maioria, dublados, a gerência do Movecon afirma que se baseia nas pesquisas de mercado que apontam que 70% das pessoas preferem filmes dublados. Segundo estudiosos, essa preferência é fruto da cultura televisiva dos filmes dublados. Logo, o público que assiste TV migrou para o cinema, mas conserva os velhos hábitos. Quem prefere filmes legendados geralmente alega que os filmes dublados perdem em qualidade e comprometem o enredo. No entanto, o professor do curso de cinema da UESB, Rogério Luiz, atenta para a perda de um componente importante na atuação original: a voz. Assim, particularmente, a impressão que eu tenho sobre os filmes, né, que são dublados, é que a gente acaba perdendo um elemento, um traço muito importante do ator, que é a sua voz. Eu particularmente acho isso, assim, né? Quer dizer, ao colocarmos uma outra voz que não é a do ator, na verdade a gente está deixando de
de perceber e de se colocar diante da experiência, de ouvir um elemento muito importante da expressão dramatúrgica, que é a voz, né? Então, assim, se a gente parte para os estudos dramatúrgicos, a gente vai encontrar a voz no mesmo patamar, com a mesma importância que o corpo tem para o ator, né? Então, eu acho que quando a gente tem, na verdade, a voz de uma outra pessoa dublando a voz de um ator, né, e causando aquela estranheza que vai para além da falta de sincronismo, né, entre aquilo que a gente está vendo se movimentar diante da expressão facial do ator, com o som que nós estamos ouvindo, eu acho que a gente perde muito nesse sentido, né? Quer dizer, deixar de ter o desempenho original, digamos assim, do ator por meio de sua voz, que é um elemento extremamente importante para o seu trabalho dramatúrgico, né? E o Mundo Universitário está chegando ao fim, mas antes, se você perdeu alguma matéria ou quer rever o programa, é só ir lá no nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aqui na telinha. E se ficou alguma dúvida ou quer sugerir alguma pauta, entre em contato com a gente. O e-mail é mundouniversitario@uesb.edu.br. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá!